Agarrou uma mecha de meus cabelos e a puxou com vontade. Eu guiei a morte dela, sua tola. Ele rosnava. Nós, resgatadores, somos capazes de fazer isto sempre que desejamos. Utilizamos um infeliz que esteja com suas horas contadas para dar cabo deste tipo de missão. Uma morte indireta. É muito fácil dominar a mente fraca de vocês, humanos. Você usou aquele homem para matá-la? Perguntei, puxando meus cabelos de volta. Que brilhante ela é! Mas como fez o lustre desmoronar? Insisti. Eu preparei para aquilo, era só uma questão de tempo, concluiu. Era só um homem ficar segurando a minha mãe bem debaixo dele. Exatamente. Podia ter sido melhor. Se não fosse aquele idiota do Richard, eu teria atirado em um coelho e acertado dois. Que, ainda assim acho melhor acabar logo com isto. Pedi a Sebastian, em estado de evidente tensão. Agora já não mais fazendo questão de esconder a conversa entre eles. Leônidas e o nosso clã teriam sua moral elevada. Sabe que nosso líder é fraco, que não tem condições de organizar um exército, muito menos de liderá-lo. Não dê tempo para Vonderes agir. Fique com o prestígio para você e, com certeza, será seu sucessor. Por que arriscar? Vamos acabar logo com isto. Ainda temos tempo. Ele trovejou. Vou descobrir por que Richard quis mantê-la viva durante todo este tempo. Até porque, Shakur também ficaria satisfeito com a eliminação dela. Ou não? Vai ver, ele a manteve viva e a trouxe para cá para que Colin realizasse o serviço. Você sabe que Colin só tem força física, mas não é inteligente. Passadas algumas dúzias de minutos, percebi que Kevin e Sebastian estavam de saída do outro aposento. Fingi estar adormecida. Não tire os olhos dela, Alec. Ouviu bem? E saíram trotando, deixando-me sozinha com aquele rapaz de aparência vampiresca e engordurada. Ainda de olhos fechados, ouvi um barulho típico de alguém se acomodando. Fiz um leve movimento e verifiquei que Alec acabara de se deitar. Dei mais algum tempo e voltei a observá-lo com meio milímetro de pálpebras abertas. Ele se espreguiçava com vontade e, de repente, algo brilhante me cegou. Um feixe de luz entrou pela janela daquele sombrio lugar, atingiu um molho de chaves na cintura daquele ser horripilante e refletiu em meu rosto. Um sinal. Só podia ser. Era tudo o que eu mais queria naquele momento. O molho de chaves. Abri meus olhos lentamente. Verifiquei que o infeliz se encontrava em um relaxado cochilo, mas as chaves estavam, para minha infelicidade, bem presas a uma presilha da sua calça. Estiquei-me o máximo possível, na inútil tentativa de me aproximar do meu objeto de soltura, minha liberdade. Droga! Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe das preciosas chaves. Uma ideia por demais absurda alojou-se em minha cabeça. E se eu me insinuasse? Será que ele não teria tal curiosidade masculina, que bem havia comentado? Será que, para me possuir, ele não acabaria me soltando e me dando uma chance de escapar dali? Resolvi tentar. Hein? Ei, você pode me ajudar, por favor? Quase fiquei enjoada, de tão melada que saiu a minha voz. O rapaz deu um pulo da sua posição original, assustado. Continuei. Por favor. Você poderia coçar as minhas costas. Eu estou desesperada. Se vire sozinha, respondeu agressivo. Eu já tentei, mas não consigo. Não tenho onde me esfregar. Ele continuou me olhando, agora mudo. Vendo alguma alteração em sua fisionomia, apressei-me em implorar de forma sensual. Por favor, não custa nada pra você, e eu ficarei muitíssimo grata. E lancei um sorriso sedutor. Ele pensou por algum tempo e depois vestiu seu costumeiro sorriso faminto, aproximando-se lentamente de mim. Onde é? No centro das costas, bem acima. Ele se abaixou e começou a coçar de forma bruta. Vendo que não estava sendo bem sucedida na minha investida, aproximei ainda mais meu rosto de sua oleosa face. Sorri e disse baixinho. Um pouco mais para cima, bem perto do pescoço. Naquele momento, ele começou a me coçar com uma estranha vontade. Aproveitei-me da situação. Você tem as mãos fortes, sabia? Adoro homem com mãos fortes. Para minha angústia, demorou um bom tempo até que viesse algum tipo de resposta. Eu sei. De repente, ele deixou à mostra parte de seus dentes. Acho que era sua estranha forma de sorrir.
Pronto. Massagear o seu ego. Seria mais fácil ir adiante. Você não tem a tal curiosidade. Sussurrei próximo ao seu ouvido e ele ficou pálido. É bem, eu tenho. Concordou suando e olhando para a porta. Algum problema? Perguntei assim que percebi um pequeno sinal de relutância se formar em seu rosto nojento. Kevin pode chegar a qualquer momento, retrucou ele com aspereza. E o que pode acontecer? Tem medo dele? Era pegar ou largar. Eu tinha certeza de que o havia jogado contra a parede. Claro que não, vociferou. E tasquei-lhe um beijo antes mesmo que ele pudesse parar para pensar. Senti que ele estava gostando daquele meu beijo cinematográfico. Que infelicidade a minha. Meus 2 primeiros beijos dispensados, as 2 figuras mais horrorosas que apareceram em minha vida. Após algum tempo, ele arregalou os olhos. Eu senti, exclamou. É mesmo, e sorri, com terrível medo do que ele pudesse ter sentido. Agora foi ele que me agarrou. E suas mãos invadiram minha blusa. Era tudo o que eu precisava. Numa fração de segundos, mordi-lhe a língua com tamanha força, que levei um pedaço dela junto comigo. Peguei uma caneta que estava à mostra no bolso de sua camisa, e, aproveitando-me que ele relinchava feito louco, arranquei o molho de chaves de sua cintura e finquei a caneta em seu corpo, com toda a força, direcionando-a para suas partes de baixo, por entre as suas pernas. E isto você sente agora? Indaguei com ódio. O uivo foi ensurdecedor, seus olhos cerrados de dor por frações de segundos se abriram e me deixaram horrorizada. Estavam familiarmente estranhos, como os meus. Oh, não, eu não estou nada bem. Será que estou vendo coisas? Meus pensamentos se atropelavam em meio ao desespero. Minhas mãos tremiam e não conseguiam encaixar as chaves com destreza. Eram muitas. Entrei em pânico ao ver que ele começava a suportar a dor e a se voltar para mim, espumando de cólera. Droga, droga, droga. Nenhuma chave entrava. Pareciam todas iguais. Droga. Ele está se levantando. É essa. Por fim, uma chave entrou no cadeado enferrujado e, antes mesmo que eu pudesse girá-la, senti um golpe fortíssimo em minha cabeça e um líquido escorrendo por minha testa. Sangue. Não, me solte. Socorro. Gritei ainda tonta. Um estrondo, ruídos de metais se chocando e um gemido de dor dilacerante. Agora só enxergava vultos, as imagens estavam turvas. Senti o calafrio percorrendo meu corpo e, desta vez, ele me trouxe boas lembranças. Lembranças de um passado bem próximo. Senti saudades dele, de suas mãos fortes e cheias de cicatrizes, de seus olhos azuis brilhantes e até mesmo do seu jeito rude comigo. O importante era que ele estivesse comigo. Sugada daquele momento de torpor, senti meu corpo sendo abraçado e levantado. Por instinto, abri meus olhos, e quase desmaiei de tanta felicidade. Richard, fique quieta. Já vai passar. Era ele mesmo, sempre seco. Minha morte salvadora. E apaguei. Canal Livros em Áudio. Inscrevam-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta. Compartilhe. Capítulo 16. Acordei com a cabeça extremamente dolorida. Richard me carregava com facilidade, levando-me em direção a uma solitária cabana embiocada no meio de enormes montanhas. Já cuidei da queimadura e o edema começou a ceder, disse ele apontando com o nariz para minha testa em formato de melancia. O que houve? Tive que levar pontos. Por sorte não, mas o hematoma está considerável. De impulso, levei minhas mãos à cabeça para ver o tamanho do estrago, mas ele me advertiu. É melhor não tocar. Aí, eu te disse. As magníficas safiras cintilaram. Há quanto tempo estou desacordada? Umas 12 horas. Quanto tempo ainda tenho? 15 dias. Perguntei com um tempero sarcástico, sentindo-me ainda muito fraca. Tecnicamente, entre 14 e 16 dias, respondeu-me esboçando um discreto sorriso. Meu coração se agitou extraordinária e incompreensivelmente. Seria pelo sorriso dele ou porque viu o esboço de uma milagrosa saída daquele absurdo pesadelo? O que você quer dizer por tecnicamente? Mudança de planos. Mudança de planos? Eu entendia cada vez menos. Você mente muito mal, sabia? Arfava levando-me em seus braços. Eu sei, minha mãe me dizia com frequência. Mas como?
Eu notei que você estava mentindo ao pedir para ir no banheiro lá na cidade. Facílimo de perceber. E fez o meu jogo? Sim. Por quê? Depois. E me colocou no chão com extremo cuidado. Richard cumprimentou feliz uma senhora parada à porta do humilde choupana. Olá, Leila. Olá. Quanto tempo, filho? Filho. E ela continuou. Sua aparência está péssima. O que lhe aflige? Nada. Eu estou bem. Quer que eu acredite? Ele não respondeu. Venho. A senhora me observou dos pés à cabeça em estado de êxtase. Fez sinal para que entrássemos e calmamente se acomodou próximo a uma lareira. Fazia algum tipo de tapeçaria enquanto um gato preto bem balofo emaranhava-se por entre suas pernas. Que saudades, querido. Sua voz feminina, bem fraca e terna, destoava das figuras que encontrei nos meus últimos episódios. Era agradável, perfeitamente humana e normal. Leila era uma senhora franzina, de cabelos grisalhos, olhos pequeninos como ervilhas negras e aparência bondosa. Leila, preciso de sua ajuda. Preciso ficar aqui esta noite e sei que pode ser perigoso para você. É ela, não é? Richard assentiu com a cabeça. Que graça teria nossa existência sem alguns perigos, não é mesmo? Seu semblante denunciava inexorável satisfação. Então, virou-se para mim e exclamou admirada. Incrível. Nunca pensei que eles conseguiriam. Seus miúdos olhos estavam vidrados nos meus. E eu que achei que tudo não passava de uma lenda. Venha cá, meu amorzinho. Eu estou bem aqui, funguei. Ela é geniosa, né? Gargalhou baixinho. Nem imagina o quanto. Richard foi rápido no gatilho em seu comentário maldoso. Com licença, Black. Ela dirigiu-se ao gato. A aparente frágil senhora caminhou em minha direção e encarou-me por alguns segundos. Esboçou um movimento, ao qual me opus de imediato. Calma, não vou te fazer qualquer mal. Então me deixe ir embora. Eu gostaria. E olhou para Richard, que tinha a cabeça inclinada para baixo, seus faiscantes olhos azuis fixados num pedaço de madeira solto do assoalho. Filho, tudo bem? Tudo, respondeu ele. Sei. Ela continuou sua inspeção sobre mim. Após estudar meus olhos por um demorado tempo, passou a mão na minha gargantilha e, quando ameaçou tirá-la, eu a impedi. Richard emitiu um som surdo, incompreensível. O que foi? Ela lhe perguntou confusa. Eu só quero examiná-la, nada mais. Posso vê-la, Nina? Pediu delicadamente. O semblante de Richard era de tensão, mas olhou firmemente para mim e acenou com a cabeça. Trêmula e sem opção, entreguei-lhe meu amuleto da sorte. Incrível! Exclamava enquanto cheirava com extrema atenção. Como não pensei nisto antes. A pessoa que o fez é muito inteligente. Explodi. Era minha mãe. Vocês a mataram, seus assassinos. Ela não me respondeu. Devolveu-me a gargantilha e voltou pensativa para sua cadeira. Rick, gostaria de ter uma palavrinha sós com você. Deixa ficar um pouco com os meninos. Richard permanecia calado, mas agora a fitava com um ar austero. Por que a desconfiança? Você sabe que aqui não há qualquer perigo. E, sem pedir licença, apertou um botão preso à parede. Não ouvi nada, mas, pouco tempo depois, dois rapazes já estavam na sala, junto a nós. Um bem alto e cheio de acne no rosto e outro bem mais baixo e atarracado. Meninos, fiquem com ela enquanto tenho uma conversa com o irmão de vocês. Irmãos? Como assim? Ok, Leila. Portiron. Ela perguntou eufórico mais alto. Sim, Stoic, retorquiu a senhora. Uau! Hoje eu vou ter sobremesa. Não se atreva a tocar nela, advertiu Richard. Deixa disso, cara. Você sempre se amarrou nestas brincadeiras. Eu sei, explicou, recompondo-se. Mas acho arriscado demais tentar nossas brincadeiras em uma híbrida, cara. Híbrida? E, com jeito casual, acrescentou. Deixei bem encarregado de uma humana linda. Se quiser, posso transferi-la para você. Humana linda? Mas será que não podemos nem ao menos tentar na híbrida? Ela. Não. Richard esbravejou. Desde quando você contesta uma ordem minha? O que é que está acontecendo com todo mundo? Droga. Saia daqui. Visivelmente aborrecido, Stoic se retirou. Stoic não fez por mal.
Filho, Leila contemporizava. Você sabe que ela é capaz de causar reações deste porte, não sabe? Richard não lhe respondeu. Euan, cuide de Nina enquanto converso com Rick, ordenou ela. Sem pronunciar uma única palavra, o baixinho delicadamente me conduziu para a área externa. Stuick não estava por perto. Euan sentou-se em um comprido banco feito de um tronco de árvore tombado. Apontou-me o lugar ao seu lado, ao fundo da pequena casa. Uma visão magnífica, um mar de crisântemos me recepcionava com alegria. Eram tantos e num amarelo tão vivo, que pareciam executar uma coreografia. Abanavam para mim dançando ritmadamente de um lado para o outro, sob o comando de um vento fino e maestral. Não sei precisar o tempo que ficamos ali naquele descampado. O medo talvez triplicasse a demora e os frutos de minha imaginação. O que os dois estariam tramando lá dentro. Mas então por que os outros dois também não podiam estar por perto? Provavelmente havia algum tipo de hierarquia nestas seitas. Não. Recuso-me a acreditar nesta maluquice. Você quer? Euan ofereceu-me um pedaço de chocolate. Balancei a cabeça negativamente. Você precisa recuperar as forças. Ainda tem uma longa viagem pela frente. Para onde? Para o grande deserto depois de Sabã. Para que tanto trabalho? Hã? Olhava-me sem entender. Para me matar. Por que não acabam comigo aqui mesmo? Ah, isto. E deu uma risada alta. Não é assim que as coisas funcionam. Temos alguns protocolos a seguir. Protocolos? Você quer dizer rituais? Tipo o que fizeram com os olhos da garota de Londres? Ele me fitava meio desconcertado com aquela pergunta. Não posso falar mais nada. Sinto muito. Terá de perguntar a Richard. Como seu executor, só ele pode lhe dar qualquer esclarecimento. Você quer dizer que só o meu específico assassino pode me fornecer as informações que preciso? Sim. Nós não podemos nos intrometer na missão de outro resgatador sem permissão. Então era sobre isto que Richard e Colin discutiam? Existem resgatadores de mesma patente em cada clã. Ele se apressou em explicar. Então existem outros atrás de mim? Sim, um de cada clã. Percebi certo grau de imaturidade neste tal de Euan e decidi continuar colocando lenha naquela nossa conversa de loucos. Em algum momento ele haveria de se queimar e me entregaria informações importantes daquela farsa. E se o resgatador não realizar sua tarefa? Nunca vi isto acontecer. Franziu a testa, confuso. Por que ele faria isto? Digo, hipoteticamente. Eu acho que seria expulso de Zirco ou preso e restituído de seu cargo. Às vezes, até castigado. Não sei dizer. Castigado? Eles tinham, realmente, muita imaginação. E seria expulso para onde? Ora, para o vértice. Você quer dizer o inferno? Ah, é isso mesmo. É assim que vocês humanos o chamam. Pare de falar com ela, ordenou Stoick, aparecendo do nada. Sabe que não podemos confiar nos humanos. O outro me olhava com semblante de raiva, muita raiva. E, antes mesmo que ele pudesse partir para qualquer gracinha idiota, a porta da frente se abriu como sinal de que já podíamos entrar. Anoitecera, e as luzes daquele pequeno lugar já estavam acesas. Meu pânico de antes não havia me permitido observar quão agradável era o pequeno ambiente. Móveis talhados de embuia estavam arrumadamente dispostos ao redor de uma ampla mesa de jantar, igualmente rústica. A pequena cozinha era separada da sala apenas por uma baixa parede de madeira coberta por uma pedra de granito marrom, fazendo papel de aparador. Cestas de vime repletas de frutas enfeitavam o ambiente. A mesa de jantar destoava daquela visão. Ela havia sido caprichosamente colocada, requintada demais para um lugar tão simples. Guardanapos de linho, pratos de porcelana branca, talheres de prata e copos de cristais estavam adequadamente dispostos. O cardápio exposto além de apetitoso era digno de um hotel 5 estrelas. Salmão ao molho de maracujá, carne assada com batatas coradas, arroz e uma bela salada. Espero que goste. Leila me apontou um assento e acomodou-se bem diante de mim. Richard sentou-se ao meu lado, rígido. Durante o jantar somente ela e Euan falaram. Este último para suspirar e pedir que alguém passasse uma ou outra comida para perto dele. Leila divagava sobre coisas que eu não conseguia entender. Sobre um mundo único, sem divisões. O fim da maldição. Suspirava abaixo. O que? Perguntou Euan,
com a boca cheia de comida. Nada, filho, coma, murmurou ela, e, neste momento, senti o braço de Richard esbarrar no meu, o calafrio se espalhando por minha pele. Tentei evitar, mas não consegui deixar de olhá-lo de canto de olho. Ele estava todo arrepiado, suas negras sobrancelhas cerradas sobre os profundos olhos azuis turquesa. Olhei para frente e vi Stuick nos encarando desconfiado. Richard enfrentou com o olhar. Leila abafou a cena pegando uma flor do arranjo de crisântemos que enfeitava a mesa. Arrancou uma pétala e a depositou em sua pequena taça de cristal. Depois a encheu de vinho, bebeu de um gole só e deu um sonoro e satisfeito suspiro. Os crisântemos são flores abençoadas e cheias de mistérios. Uma lenda antiga diz que uma única pétala do crisântemo colocada no fundo de uma taça de vinho é capaz de trazer vida longa e saudável. E você acredita nestas besteiras, Leila? Indagou Stuick impaciente. Eu acredito no poder dos vegetais e minerais. Acredito que de sua energia surge a força indispensável à nossa sobrevivência. Deixa pra lá, retrucou contrariada. Levantou-se e jogou um pedaço de salmão para Black, que não parava de ronronar sobre uma almofada ao pé da mesa. O jantar havia terminado e, por mais incrível que pudesse parecer, lá estava eu calmamente ajudando aquela senhora a retirar a mesa. Uma sensação de bem-estar me invadia, como se algo me desse a certeza da chegada de dias melhores. Eu e Stuick assistiam a um programa esportivo na pequena televisão, enquanto Richard parecia dormir recostado em um humilde sofá abaixo da janela. Coitado, está exausto. E deixou escapar um suspiro. Ah, a maldição! Que maldição? Perguntei curiosa. Num rompante, Stuick desviou seu olhar da televisão e nos encarou de um jeito tenso. Maldição! Cortei meu dedo, berrou Leila. Hã? Continuei confusa, sem ver qualquer vestígio de sangue. Venha comigo, ela exclamou, puxando-me acelerada pela manga de minha blusa. Meninos, coloquem água para ferver enquanto vou procurar mudas de erva doce. Estou embrulhada. Comi demais. Nina vai me ajudar. E saímos, deixando-os para trás. Enquanto caminhávamos para uma horta situada bem distante do terreno, Leila pegou um lampião, acendeu e começou a puxar conversa. Acho que chegou a hora, minha filha. Já era tempo. Do que você está falando? Eu não devia ter esta conversa com você. Só Rick poderia, mas acho que ele não o fará. Então resolvi quebrar os protocolos e lhe passar algumas informações para que você nos compreenda melhor. O que quer dizer? Vai me dar explicações antes de me matar? É esta hora que você se referia? Claro que não. E riu animadamente. A hora de, finalmente, colocarmos um fim nesta horrível maldição. Que maldição? Na maldição que acompanha o nosso povo há milhares de anos. Eu não sei exatamente como ela surgiu. Tudo que sei me foi contado pelos meus ancestrais e data de tempos muito remotos. Agora fui eu quem deu um alto riso de deboche. Ela se empertigou. Você precisa acreditar na lenda. Eu lhe rogo, acredite no que vou lhe dizer. Não tenho motivo algum para lhe enganar. Só o motivo de me manter viva até uma determinada data e aí então. Mas pode ser diferente. Eu acredito que algo extraordinário está prestes a acontecer. Sua fisionomia transbordava emoção. O que está prestes a acontecer? Que lenda? Ela abriu um largo sorriso. Aguardava avidamente por meu súbito interesse. A lenda de Zirk. Reza a lenda que, no início dos tempos, Tiron criou apenas 2 dimensões e não 4, como hoje em dia. Eram chamadas de plano intermediário. Tiron? Sim, Tiron, nossa maior divindade. Seria um deus. Mais do que isto, o maior de todos os deuses. E emendou, saiba que a sua dimensão também já foi a nossa em algum momento de um passado distante, e era chamada de intermediário. Naquela época, meu povo ainda não havia sido banido do intermediário. O intermediário? Sim, é onde hoje vivem os humanos, mas de onde fomos expulsos um dia. Suspirou infeliz. Veja bem, frisou ela traço. Estou aqui, mas não sou daqui. Eu não sou humana, Nina. Eu estou apenas na condição de humana para poder desempenhar minhas missões. Pertenço a uma dimensão paralela à sua. Engoli em seco. Eu queria rir, mas a dúvida começava a ser plantada dentro de meu atordoado cérebro. A gentil senhora parecia sincera.
Então, ela continuou: Tiron, assim como um pai que reparte a sua fortuna, dividiu o seu mundo entre os seus 2 únicos filhos. Disse que a sua divisão foi muito justa e que cada irmão seria totalmente soberano e responsável por uma metade do intermediário. A única incumbência dada a eles era cuidar bem daqueles que Tiron chamava de irmãos adotivos, ou seja, nós. Entende que antigamente éramos um único povo e não havia distinção. Eu estava perdida naquele rico universo imaginário. Ela prosseguia com calma. Como já disse, éramos um único povo e só nos dividimos por causa da maldição. Vocês, humanos, tiveram a sorte de ser guiados pelo filho bom. Meus antepassados tiveram o infortúnio de ter o filho mau como seu mentor. Errou sua garganta. Disse que, após muitos e muitos anos, sem que seus filhos soubessem, Tiron voltou ao intermediário para examinar como cada um deles havia cuidado da sua parte e dos seus indefesos irmãos adotivos. Quando chegou aqui, ficou extremamente decepcionado e aborrecido com um dos seus filhos. O primeiro havia trabalhado duro, dando atenção a todas as suas áreas, tornando-as mais belas e habitáveis. Cuidou carinhosamente de seus irmãos e ensinou-lhes sentimentos de compaixão, perdão, amizade e o mais complexo deles, o amor. O segundo, por sua vez, fez um caminho de destruição e descaso por onde passou. Destruiu áreas belas, tornou insuportável o que antes era perfeitamente habitável e, principalmente, semeou a discórdia e o ódio. Seus irmãos adotivos ficaram maus e invejosos. Quando Tiron descobriu tudo aquilo, sofreu muito. Disse que o grande dilúvio de outrora nada mais foi que seu choro de decepção. Histórias. Sorriu e continuou. Fingindo não saber de nada, e querendo dar mais uma chance ao filho mau, ele enviou um mensageiro ao intermediário. O mensageiro comunicou aos filhos que Tiron lhes faria uma visita em uma determinada data. Seria o dia da prestação de contas de seus feitos. O segundo filho, por demais ardiloso, mandou espiões checarem como estava indo a metade do seu irmão, e eles ficaram assombrados com todas as maravilhas que encontraram. Cheio de cólera e decidido a arrumar um meio de escapar da ira iminente de seu pai, ele bolou um plano diabólico. Foi pessoalmente visitar o irmão, levando-lhe a falsa notícia de que o dia do encontro com Tiron havia sido alterado para uma data mais distante, e que ele precisava de sua ajuda. Ele o enganou contando que teve muita dificuldade em administrar a sua metade e que havia sido ludibriado por algumas das criaturas que Tiron tinha lhe conferido proteger. Sabendo de sua bondade, pediu para ficar em seu lugar só por alguns dias. Disse-lhe que gostaria de aprender suas técnicas de cuidado e os seus seguidores veriam como seria viver em um bom ambiente. E com isto também se tornariam pessoas melhores. O irmão bondoso acreditou nas palavras daquele crápula e, juntamente com seu povo, trocou de posição às vésperas do prestar de contas. Mas Tiron sabia de tudo. E, antes mesmo que chegasse o dia do encontro, surpreendeu os dois, aparecendo inesperadamente no intermediário. Solicitou que cada um mostrasse as obras executadas. O irmão mau pediu para começar e Tiron permitiu. Querido pai, antes de lhe mostrar todas as minhas obras e conquistas efetuadas, gostaria de lhe dizer que algum estrago lhe foi causado dias atrás devido ao fato de ter trocado de posição com meu irmão. Emprestei-lhe a minha parte e conduzi meus protegidos à parte dele. O irmão bondoso ficou perplexo com aquele discurso e não conseguiu pronunciar uma única palavra. Então, continuou o maltraço. Devido à sua tamanha desorganização e falta de controle sobre os seus protegidos, alguns danos lhes foram causados nestes dias, mas serão prontamente recuperados. Tiron, sabendo que tudo aquilo era uma farsa, voltou-se para o filho bom e perguntou: O que tens tu a me dizer? Dê-me algum tempo, meu pai, que recuperarei a parte danificada. O filho bom teve pena do irmão e se prontificou a ajudá-lo, a despeito da sua absurda maldade. Filho bom, a ti não darei apenas uma parte, mas sim o todo. Vá, tudo te pertence a partir de agora. Depois virou-se para o filho mau e disse: Filho mau, poderia apenas ter me pedido desculpas e eu te perdoaria. Virás comigo e te ensinarei melhor aquilo em que falhei. Mas o filho mau não aceitou ter perdido seu império. Esbravejou, blasfemou e, num acesso de fúria, atacou seu irmão pelas costas,
apunhalando mortalmente. Diz a lenda ainda que Tyrion chorou sangue naquele momento e baniu o filho mal do intermediário, lançando para um novo e terrível plano que acabara de criar, o vértice, ou inferno, como vocês dizem. Ia fazer o mesmo com todos aqueles indivíduos maldosos que estavam sob sua influência, quando o filho bom, em seus braços, lhe fez um último pedido, que tivesse piedade daquelas pobres almas, pois elas eram fracas e manipuláveis. Tyrion então olhou para aquelas perversas criaturas, que eram os meus ancestrais, e lhes mandou uma maldição. E vocês, horda de desgraçados, enquanto não souberem o que é compaixão, não saberão o que é nem sentirão os efeitos do maior de todos os sentimentos, o amor. Vocês não saberão o que é amar. Por enquanto, tudo o que posso lhes dar é uma nova dimensão e a terrível tarefa de tirar vidas, dia após dia, para que um dia vocês se cansem de viver em função da morte e de toda a destruição que vem gerando e entendam o valor da vida. Mas isto só será possível no dia em que conceberem um filho por amor. Se criado no amor, ele será a chave para o perdão, a porta de passagem entre os dois mundos. E Leila se calou, pensativa. Eu sou este filho? Perguntei sob tensão. Acho que sim, Nina. E não era para vocês estarem felizes? Isto não é bom? Os mundos se comunicarem, bradei, sem compreender. Você não prestou atenção ao que eu lhe disse? Ela retrucou no mesmo tom. O nosso mundo não sabe o que é amar. Para a grande maioria dos meus, você é um enorme perigo. Nós somos eminentemente maus, egoístas e predadores, e é por isto que estamos presos em outra dimensão. Compreende? Nós somos a continuação dos nossos horrorosos ancestrais. Não temos os bons sentimentos, só os maus. Nós somos a antítese da vida, todos nós. É só o que podemos e sabemos fazer, matar, dia após dia, séculos após séculos. Mas então, gaguejei atônita, completamente exangue. Por que ainda não matamos você? Envergou-me um sorriso pausadamente. Balancei a cabeça com muito medo de ouvir a resposta. Porque eu acho que um milagre está acontecendo. Porque Tyrion está mostrando compaixão por nós, depois de muito tempo esquecidos. Eu não entendo. Nem eu. Mas você está aqui, e eu não sei como. Você é o fruto do amor impossível de um dos nossos com uma dos seus. O quê? Rugi, transtornada com aquela confissão. Sim, filha. Seu pai foi um dos nossos. Isto é tudo mentira. Eu nunca tive pai. Meu cérebro ardia. Como aquele bando de homicidas poderia saber de meu pai? Onde obtiveram tal informação se Stella nunca mencionara nada sobre ele? Nem mesmo para mim? Nina, você é fruto de um amor sem medidas. Pare com estas mentiras descabidas. Cuspi as palavras. Você não poderia. Não poderia o quê? Indaguei furiosa. Existir. Ela esfregou a testa. Era para ela ter morrido antes mesmo de lhe ter concebido, entende? Não. Paciente, ela respirou e continuou. O que eu quis dizer é que não pode haver qualquer contato mais profundo entre os nossos povos. Seria letal. Suspirou. Além do mais, todos têm a sua hora. E não somos nós que decidimos. Apenas cumprimos ordens dele. Tudo na vida tem um ciclo. Nascer, crescer, envelhecer, morrer. Nem todos conseguem completar o seu ciclo, mas este é outro assunto. Tudo tem um porquê. Só não nos é confidenciado. Como lhe disse, nós só executamos as ordens. Eu continuo não entendendo. Confesso que havia ficado um pouco preocupada com aquela questão do contato. Melhor assim. Sua entonação ficara rude, pela primeira vez. E se afastou. Ficou calada algum tempo enquanto escolhia as ervas ou as palavras apropriadas. Cada clã enviou seu melhor resgatador para eliminá-la. Sabia, nesta altura, a coitada de sua mãe já não teria mais como proteger você de nós. Sua voz retornara ao habitual, suave. E por que só agora? Por que não enviaram antes? Sempre estivemos atrás de você. Mas não podíamos cometer erros. Nós não podemos matar diretamente a pessoa errada. Nunca. Diretamente. Sim, quero dizer, eu não posso matar você se não for a sua hora. Mas eu posso sugestionar mentalmente uma pessoa que está prestes a morrer a levar você consigo. Como assim? Vocês podem induzir uma pessoa a matar outra quando ela estiver perto da hora de sua morte. Induzir um assassinato. Sim.
Então era por isto que nos últimos dias diversas pessoas tentaram me matar. Grunhi e me lembrei do comentário maldoso de Kevin sobre guiar a morte das pessoas. Isto aconteceu diversas vezes. E eu pensando que estava enlouquecendo. Era isto então? Ela ficou pensativa por outro longo período. Seus olhos turvos denunciavam sua preocupação. Tive que perguntar novamente. Foi o que me aconteceu? Sim. Como não era para você ter nascido, ficou estabelecido pelos magos que seu dia de partida seria o dia de sua passagem definitiva. Desta forma, os seus resgatadores não poderiam buscar você antes desta data, e então utilizaram outros meios. Meios indiretos. Ela sentiu. Mas não tiveram muito sucesso, não acha? Desdenhei da situação, achando que ela se defenderia de imediato. Mas fui surpreendida por um sorriso escancarado. Seu semblante era de pura excitação. Acho, é um milagre. Exultava de satisfação. Hã? Que milagre? Indaguei, mas ela me deu as costas e balançava a cabeça de um lado para o outro. Por que só agora? Por que não me mataram antes? Não sei ao certo, talvez por ser sua data de maturidade. Mas acredito que, pelo motivo anterior, não poderíamos cometer erros. Além do mais, nunca acreditamos que esta lenda fosse verdadeira, que você existisse para valer. Teoricamente não era para você ter nascido, por consequência, você não tinha uma época exata para morrer. Vocês cometem erros. A morte falha. Depende do que você considera falhar. Que nós cumpriremos a nossa missão é fato, mas, na qualidade e no número de tentativas, é que se encontra a diferença. Matar de primeira seria o mais eficiente. Sim, sem deixar rastros. Minha fisionomia deixou claro que não compreendi o significado daquelas palavras, e ela continuou tranquilamente. Sem desencadear uma morte dolorosa. Dolorosa para quem? Sempre para quem vai. Para os que ficam, existe o aprendizado. Richard. Então. Sempre acertou de primeira e nunca deixou rastro. Nunca, soltou pensativa. Mas se tal Shakur é o mais temido dos líderes e Richard seu principal resgatador, significa dizer então que ele deve ser tão mau quanto seu líder, não é verdade? Psiu, fale baixo. E dê uma espiada ao nosso redor. Você não deve encarar desta forma. Ela tinha olhar apreensivo. Quero que saiba que, para nós, os Irkenianos, não existe um bom ou um mau. Há apenas o que chamamos de eficiente e não eficiente. Então por que ele não foi eficiente? Por que ele não fez logo o seu serviço e me liquidou de uma vez? Porque me salvou das mãos de Kevin e de Colin. Porque esta agonia. Ele obedece regras Talvez exista um motivo maior, concluiu. Qual? Arrancar os meus olhos em praça pública. Grunhi. Leila não me respondeu, dando de ombros. Eu acho que é melhor nos recolhermos. O tempo esfriou bastante. Você sente frio? Não disse que eram insensíveis. Ataquei. Nina, nós não temos os bons sentimentos existentes, em especial, o amor. Todos os demais estão presentes. Sensações como frio, fome, calor, cansaço, dor são todas iguais às de vocês. Agora chega, vamos entrar. Espere. Interceptei-a, aflita com o turbilhão de perguntas que se formava dentro de meu peito. Você disse alguma coisa sobre data de maturidade. O que quer dizer com isto? É a sua data de passagem definitiva, esclareceu. Então minha data de passagem é o dia do meu aniversário? Sim. A partir dos 17 anos ela será definitiva, por isso é chamada de data da maturidade. Só 17. Atualmente vocês andam bem imaturos com esta idade. Mas, há alguns séculos, as pessoas já tinham suas famílias perfeitamente constituídas nesta faixa etária. Sem contar que as doenças nos faziam buscá-los bem mais cedo do que hoje em dia. Vocês morrem. De certa forma, sim. Nós concluímos nossas missões. Todos nós temos um número de missões já determinado quando nascemos. Vocês nascem. Quero dizer, vocês então se casam e têm filhos como nós? Mais ou menos. Nós somos obrigados a continuar a nossa espécie. Recordei-me imediatamente sobre o comentário de Ben. Eu já lhe disse. Nós não sabemos o que é amar, continuou Leila. Quando muito evoluídos, desenvolvemos a capacidade do bem-querer,
do cuidado com os outros. Pouquíssimos conseguem. No geral, somos completamente frios. Achei. Aqui estão. Abaixou-se e pegou algumas mudas de erva doce e de outras plantas desconhecidas que estiveram ali durante toda a nossa conversa. Num gesto de desespero, agarrei seu braço e supliquei-lhe a única resposta que me fazia sentido. Afinal de contas, o que vão fazer comigo? Ela lentamente se soltou de mim e pousou suas mãos sobre meus ombros, seus olhos fixos nos meus. Se soubesse, eu realmente lhe diria. Deixou suas mãos caírem e pôs-se a caminhar. Dirigimos-nos até a porta em silêncio. Muitas coisas que Leila disse faziam sentido dentro da minha outrora vida de nômade. Entretanto, a lógica berrava dentro de meu cérebro que tudo aquilo não passava de um grande teatro, uma espetacular encenação de um grupo de loucos. Antes de entrar, ela segurou meu braço mais uma vez e, com um olhar profundo, disse apenas uma frase. Confie nos sinais. Eu gelei. As mesmas palavras de Stella. Meu coração deu um salto e por pouco não escapuliu por minha boca. Sinais? O que ela queria dizer com aquilo? Antes que eu pudesse formular qualquer pergunta, ela abriu a porta. Eu e Stuick assistiam ao canal de esportes, vidrados em um campeonato de hóquei canadense. Que demora! Exclamou Stuick. Pensei que tivessem se perdido por aí. E ri olhando para Ewan, que nem reparou na piadinha sem graça, de tão entretido no jogo. Acompanhei até a pequena cozinha anexa, observando pelo canto do olho aquela figura de Adonis dormindo no sofá. Leila me viu observando e sussurrou para que os outros não nos ouvissem. A beleza dele é aquela que você não consegue enxergar. Tenha paciência. É tudo muito novo e assustador para ele também. O que ela queria dizer com aquelas últimas palavras? Mantive-me calado enquanto Leila divagava. Observe estas mudas. E apontou para as horripilantes plantas que eu não conhecia. Elas são o exato oposto das rosas. Depois que uma rosa murcha, o que resta? Os espinhos, respondi. E quando os espinhos caem? Não sobra nada. Exato. Infelizmente, as rosas são frágeis e egoístas. Cobram um preço muito alto se quisermos a sua companhia. Poucas horas para termos o prazer de observar a sua beleza exuberante e muitos dias acompanhando sua deterioração. De presente, elas nos deixam apenas seus míseros espinhos. Estas plantas, no entanto, desabrocham e florescem com a adversidade. Esquisitas e até feias. Murcham e morrem sem chamar atenção quando permanecem no seu solo de origem. Mas são guerreiras inatas. Fazem questão de nos presentear com a sua própria morte, caso queiramos a sua companhia. E suspirou. Quando começarem a murchar, seus espinhos cairão e uma lindíssima flor brotará de seu áspero caule. Esta rara flor, a qual chamo de Dracir, é forte e resistente, e nos dá o prazer de admirá-la por meses a fio. Quando, por fim, sua beleza começar a se esvair, ela novamente nos presenteia com um chá de sabor maravilhoso, que nos proporciona a cura de muitos dos nossos males. Não se deixe enganar pelas aparências. Aguarde até os espinhos dele caírem. Apontou para Richard com um gesto de cabeça, e terá muito a ganhar. O que ela queria dizer com aquilo? Aprisionada em meus pensamentos, adormeci com a cabeça caída sobre a mesa de jantar. Pelo menos é o que acho. Acordei já de dia e deitada sobre uma cama bem quentinha, acreditando por um breve instante que tudo aquilo não passara de um sonho. Fui trazida à realidade por um cochicho que se fazia ouvir pelas pequeninas aberturas da janela basculante acima de minha cabeça. Do lado de fora, duas pessoas entabulavam uma conversa tensa. A primeira voz era inconfundível. Pertencia a Leila. A segunda era de Richard. Nem pense em se envolver. Ela é minha missão. Ele rugia. Missão? É sobre mim que estão falando. Assisti a conversa escondida por detrás da cortina. Eu tentaria o Angur, continuou Leila. Pode ser. Preciso acabar logo com isto. Eu estou ficando louco, Leila. Não consigo mais traçar planos com objetividade. Eu não aguento mais. Além do mais, ela me tira do sério. Concluiu apressadamente, assim que constatou os dois outros rapazes se aproximando. Eu sei, mas você precisa ter paciência. Lembre-se de que ela não é um de nós, assim como o pai dela foi. Ela é diferente. Não faça nada que venha se arrepender depois, meu querido, sussurrou Leila para Richard,
enquanto disfarçava acenando para os outros, chamando-os para perto deles. Arranjei a moto que você me pediu, Rick. Está toda preparada. Aproximou-se. E então? A belezura vai dormir amanhã toda também? Alfinetou Stuig. Vou chamá-la. Mas você sabia que o sono é um excelente reparador, filho? Leila respondeu aquele comentário com repreensão. Saiba que ela é uma humana e, como tal, é muito mais vulnerável às suas necessidades fisiológicas do que nós. E saiu ajeitando o coque com firmeza. Minha cabeça girava. Será que era o que eu estava imaginando? Estaria Richard se interessando por mim e sentia-se em conflito? Seria capaz de ir contra aquele grupo macabro só por minha causa? Minha alma transbordava de felicidade. Meu coração estava para lá de agitado dentro da caixa torácica. Percebendo a aproximação de Leila, mergulhei por sob os lençóis, fingindo dormir o mais profundo dos sonos. Não sei se fui convincente. Canal Livros em Áudio. Inscrevam-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, compartilhe. Capítulo 17. Está na hora. Precisam partir. E que Tyrion esteja com todos nós. Leila despediu-se de nós com um semblante preocupado. Se não estava representando, com certeza tentava camuflar algo que a deixava muito aflita. A viagem transcorreu tranquila. Pela primeira vez não havia tensão entre mim e aquele deus grego. Sua fúria parecia ter se abrandado. Está com frio? Checou, olhando-me pelos cantos de seus magníficos olhos azuis. Não. Era verdade. Eu estava em brasas, mais quente do que nunca. Era incapaz de perceber o vento frio trespassando meus poros. Fique tranquila. Está tudo sob controle. Tentou disfarçar, mas seu semblante permanecia preocupado. Eu estou tranquila, disse pela primeira vez, e de forma honesta, desde que meu martírio começara. Ele franziu as sobrancelhas, quase esboçando um tímido sorriso. Para onde estamos indo? Para o grande deserto além de Sabã. Vamos voltar para o continente africano. Ele confirmou com um aceno de cabeça. Por que tão longe? Insisti. Porque os portais são milenares e, portanto, só surgem em locais especiais, soltou em seu tradicional jeito seco. O que você quis dizer por eu ser receptiva? Fui direto ao ponto. Quando se tem o dom da percepção, alguns humanos têm, berrou enquanto fazia uma manobra rápida. Alguns humanos? Sim. E no que consiste este dom? Gritava à medida que o motor de sua moto rugia. O humano perceber a nossa presença. Sei, se estou olhando para você, logo eu consigo perceber sua presença, não acha óbvio? Você sim, mas a maioria dos seus só nos enxerga quando nós queremos. Espere um pouco. E começou a diminuir a velocidade ao avistar uma humilde casinha de madeira, cercada por uma paisagem lindíssima. Cortinas quadriculadas de vermelho e branco dançavam animadas ao som do vento. Pareciam acenar para nós pelas pequenas janelas abertas, todas também pintadas de vermelho. Sua porta e telhado brancos davam o arremate final daquela simpática casa de bonecas. Mal percebi que tínhamos feito um longo percurso e que chegávamos a uma afastada área agrícola. Ele saltou da moto, me levantou com cuidado e me colocou no chão. Onde estamos? Perguntei. Em uma parada estratégica. Vamos fazer um lanche e descansar um pouco antes de continuar. A próxima etapa é bem pior. Mas chega de conversa. E cuidado onde pisa. Ele me interrompeu bruscamente. Sua rispidez havia retornado com força total. Começou a andar em direção à pequena cabana, deixando-me para trás. Eu preciso de respostas. Grunhi aos quatro ventos enquanto seguia. Ele me enervava com sua pose de general. Cuidado com o chão, ordenou, mantendo suas passadas firmes. Está cheio de... Ah, não. Gemi logo atrás. Fezes bovinas. Havia enfiado os pés em uma quantidade impressionante de estrume. Com exceção de 2 estreitos caminhos de pedras, o restante era tudo lama. Um grande desafiador atoleiro. Você é bem descuidada, não é mesmo? Tinha impaciência ao falar. Aprenda a ter mais atenção no que faz e por onde anda. Não posso te vigiar o tempo todo. Dono de uma força incrível, ele me agarrou pela cintura e me retirou daquele lamaçal. Sem que eu pudesse esperar,
Richard me colocou no chão de terra firme e com todo cuidado. Seu corpo grudado ao meu e seu olhar fixo em meus olhos fizeram minha respiração vacilar. Sem graça desviei o rosto. Ele se afastou e me jogou um pedaço de pano velho para que me limpasse. Obrigada. Quer dizer que você pode ser invisível para várias pessoas? Quase todas. É só querer. Quem são vocês? Extraterrestres. E lancei uma gargalhada sarcástica. Você ainda não entendeu absolutamente nada do que eu expliquei, não conseguiu perceber a gravidade de todas as situações por que passou? Ele trovejava. Engoli em seco. Manchas vermelhas de vergonha começavam a afoguear meu rosto. Ele continuou, irritadiço. Também pertenço ao seu mundo, só que em uma dimensão diferente. Uma dimensão paralela à sua. Sou um resgatador. Então você realmente resgata vidas? Sim, como a sua. E franziu o senho. Meu rosto empalideceu. Senti um frio no estômago. Lembrei-me de um fato passado. No avião, aquela senhora que entrou no toalete. Então quer dizer... Você? Sim, eu também estava naquele toalete. Só que aquela senhora não foi capaz de me ver. Ela não era receptiva como você. Rugiu. Todos já haviam me explicado inúmeras vezes, mas só agora, depois de todos aqueles acontecimentos, começava realmente a acreditar. Então você é de fato a sua morte. Sim, eu sou o que vocês costumam chamar de morte. O que mais eu tenho que dizer ou fazer para você acreditar em mim? Minha gargalhada nervosa foi rapidamente substituída por um choro compulsivo. Pare com esta loucura, berrava. Por que toda esta encenação? Esta gente toda atrás de mim? Por que estão fazendo isto comigo? Se você é mesmo a minha morte, mate-me logo. Não. Havia uma incompreensível dor em seu semblante. Por que não? Por que me torturar? Eu não quero te torturar. Seus olhos azuis brilhavam mais que o lindíssimo céu sobre nós e pareciam sinceros. Aquelas afirmações começavam a me perturbar. Por que eu? Já lhe disse, você tem a chave do portal. Ah, certo. Desdenhei. E como pode ter tanta certeza? Os seus olhos. O que tem eles? São diferentes. Eu gelei dos pés à cabeça. Sei como notou. Gaguejei. Inicialmente por eliminação e uma pitada de sexto sentido. Ele pegou um graveto comprido e começou a rabiscar alguns desenhos no solo úmido. Eliminação? Minha pressão rolou ladeira abaixo. Quer dizer que vocês realmente mataram outras garotas até chegar a mim? Ele não reagiu a esta pergunta, o que me fez imaginar uma resposta terrível. E depois, adiantei-me. Depois porque percebi que você tem uma característica impossível para os seus. E qual é? Você não é sugestionável. Hã? Você não tem a mente susceptível aos nossos comandos. Daí o porquê de nós não podermos eliminar você de maneira direta. Só através de outras pessoas que estavam prestes a morrer. A morte direta. Exato. Um ensurdecedor silêncio preencheu o ambiente e o meu cérebro por um longo período de tempo. Sua mãe era uma mulher muito perspicaz. Ele reiniciou a conversa de maneira inesperada. Conseguir enganar a morte por quase 17 anos não é para qualquer um. O que você quer dizer com isto? Minha voz saiu trêmula, meu nervosismo em ascensão. Por que você acha que vivia mudando de cidade em cidade, de país em país? Devido ao emprego dela. Você acredita mesmo nisto? Sua voz rude tinha uma pitada de piedade camuflada. Agora quem não tinha resposta era eu. Ele continuou. Por que você acha que o humor dela mudava com tamanha intensidade, de uma hora para outra, diante de um mínimo sinal de perigo? Por que você acha que ela não gostava que você fizesse novas amizades? Por quê? Indaguei perplexa, quase afônica. Como ele podia saber detalhes tão íntimos de nossas vidas? Porque ela simplesmente sabia de tudo e queria proteger você. Desde o momento em que você foi concebida, a vida daquela mulher acabou. Ela vivia só para manter você viva. Abdicou da sua própria existência com o objetivo impossível de livrar você de nós. Como ela sabia? Eu não entendo. Ele caminhava devagar,
olhando ao longe um pequeno grupo de homens que acabava de sair da simpática casinha. Mais de perto pude ver que se tratava de um humilde restaurante no meio do nada. Richard dirigiu-se então para algumas rochas que ficavam ao lado de um antigo caramanchão. Limpou-as com as mãos, fez sinal para que eu me sentasse ali e depois se acomodou mais acima, bem próximo de mim. Seu pai era um de nós. Seus olhos se estreitaram. Sua testa franziu. Ele parecia sentir algum tipo de sofrimento. Leila me explicou, mas eu não entendo. Não pode ser. Objetei com os dentes trincados. Eles violentaram as regras do universo. Hã? O que quer dizer? Ele ficou mudo. Eles se apaixonaram. É isto? Ele assentiu com a cabeça. Como aconteceu? Nunca entendi. Eu não sabia que era possível, murmurou, deixando as mãos encobrirem o rosto. Eu estava perplexa com a cena. Ele respirou profundamente e continuou. Nós não desenvolvemos muitos sentimentos. Não temos essa aptidão. Você quer dizer que a morte um dia se apaixonou? Isto é ridículo! Exclamei engasgada. Achávamos que era lenda. A profecia era milenar. Profecia? Meus neurônios ferviam. Sim, mas esta é outra longa história. Não temos tempo, adiantou-se e continuou. Eu não sei de detalhes. Só sei que em uma missão seu pai conheceu sua mãe. Ela também era receptiva. Como você? O que você quer dizer com eles violentaram as regras? Retornei ao ponto que me incomodava. Sua mãe deveria ter morrido há mais de 17 anos, Nina. Ela era a missão dele. Mas seu pai não conseguiu porque se apaixonou por ela, e ela por ele. O amor deles era tão grande, que, mesmo sabendo dos riscos, preferiram continuar juntos. Foi a primeira vez em toda a existência que um de nós conseguiu conceber um filho com um dos seus. Você. Agora meus lábios tremiam involuntariamente. Como eles poderiam ter inventado uma história tão bem bolada como aquela? Onde obtiveram todas aquelas informações sobre mim e Stella? E o que houve depois que fui concebida? Retruquei desconfiadíssima. Sua mãe fugiu. E meu pai? Ele deu de ombros. Pouco se sabe dele depois desse episódio. E por que minha mãe fugiu se o amava? Nada disto faz sentido. Protestava, mas meu peito começava a pressentir o pior. Estava agitado demais. Para proteger você, eu acho. Mas, me proteger dele? Se ele nos matasse, não acabaríamos juntos. Não iríamos para o mundo dele. Quero dizer, o seu mundo. O mundo dos espíritos. Eu não disse que meu mundo é dos espíritos. Ele bradou nervoso. Nós estamos apenas em outra dimensão. A única diferença é que, diferentemente de vocês, temos conhecimento do seu mundo. Então, quando uma pessoa morre, ela vai para as outras dimensões que eu mencionei, o plano ou o vértice, e não para a minha. Fui claro? Então por que está me levando para a sua dimensão? Indaguei com fúria. Isto não lhe interessa. Ele rebateu na mesma moeda. Aguardei algum tempo, enchi meus pulmões de ar e tomei coragem para continuar a sabatina. Então eles não queriam se separar? Exatamente, ele suspirou. Se ele cumprisse a sua missão, matá-la teria que abrir mão dela. E ele estava apaixonado demais para fazer isto. Se saísse de perto dela, outro resgatador acabaria sendo enviado para concluir a missão em atraso. Atraso? Sim, nós temos um determinado tempo para cumpri-las, em geral. As pessoas não têm o dia de sua morte já definido quando nascem. Só algumas, excluindo a morte indireta, que, para nós, os irquinianos, é irrelevante e sem qualquer prestígio. A grande maioria das pessoas tem o livre-arbítrio, que pode lhes dar ou tirar alguns anos de vida. Então não existe o que chamamos de sorte. Como assim? Ganhar na loteria? Ele perguntou confuso. Um avião cair e de 100 passageiros só sobrarem 2, por exemplo. Esta sorte não. Definitivamente, estava muito longe da hora deles. Como eu disse, alguns podem ir um pouco antes, outros, um pouco depois, depende das circunstâncias. Então meu pai adiou um pouco a morte de minha mãe. Exato. E como ele não podia ficar com ela em tempo integral, porque tinha outras missões a executar, ele a ensinou alguns truques para manter outros de nós afastados dela enquanto trabalhava. Trabalhava? Dei uma gargalhada sarcástica. Sim,
Nina. Este é nosso trabalho. Manter o equilíbrio do planeta. As pessoas têm que morrer porque outras têm que nascer. É assim que tem que ser. E que truques eram estes? Está vendo este cordão em seu pescoço? O que tem de mais? Tremi. Fui eu num pedido de sua mãe para que nunca o retirasse. Apenas acenei com a cabeça. As evidências eram irrefutáveis. Ele se empertigou. Este tipo de pedra é muito rara. Leila me contou que é um rubi escarlate artificialmente modificado. É uma pedra prensada com uma espécie rara de limão, oriunda apenas das florestas tropicais da Nova Guiné, associada a um tipo exótico de citronela que só dá em grandes altitudes. Tem ação repelente, potencializada pelo seu elevado índice de radioatividade natural. E como funciona? Nossa perseguição também é feita através da captura de cheiros, essências. Como esta pedra tem caráter repelente, ela elimina tais sinais se estiver presa ao corpo da pessoa. Uma simples pedra pode enganar a morte. Ri, já gozando da situação. Por algum tempo. 17 anos? Não. Então como você explica esta demora toda? Não sei. Não tenho acesso a este tipo de informação. Além do mais, existe muito mistério a respeito da morte de seu pai, da sua concepção, do desaparecimento de vocês duas, etc. Tudo que sei é que sua mãe era uma mulher muito inteligente que, quando soube que estava grávida, fugiu. Não deixou qualquer recado para seu pai. Simplesmente sumiu. Seu pai se sentiu traído e a perseguiu a vida toda. Ela sabia fugir dele como ninguém, pois ele mesmo havia ensinado os truques. Quando finalmente a encontrou, seu coração se partiu em pedaços. Ela estava com um lindo bebê no colo e o bebê era sua filha. Indiscutivelmente, pressenti uma estrondosa enxaqueca a caminho. Sim, você herdou os olhos de seu pai. Visivelmente abatido, ele abaixou os olhos para o solo úmido. Estas pupilas verticais pertencem à minha espécie.